Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Bom, estamos aqui, Eu falando sobre a revista Viver Mais Adolescentes, Uma revista aí para adolescentes de 15 a 17 anos, ali como pode dizer, na transição, da adolescência para um jovem adulto, para um novo adulto, aprendendo ali um pouco mais da vida, entendendo um pouco mais de quem é em Deus, enfim, criando uma maturidade espiritual que é gerada nesse momento. Então, por que não também criar uma noção bíblica das coisas na qual você vive, Por que não também entender um pouco da Bíblia e por que você segue esse manual, que é a nossa vida, por que você segue esses princípios, por que você não deve negociar esses princípios e afins, Bom, nós já estamos falando aqui, esse trimestre, a Viver Mais Adolescente, está tratando sobre o tema de Gênesis, E está destrinchando todo o livro ali de Gênesis para nós podermos estar estudando, entendendo e aprendendo sobre esse livro maravilhoso que é o primeiro livro da Bíblia, Na última aula nós falamos sobre a primeira família, Falamos ali sobre a formação de Eva, qual que era a função de Eva, a importância da família, a importância do patriarcado, do matriarcado, de toda essa questão aí que vai estar inserida nos dias de hoje, E que o inimigo ele tenta deturpar, ele tenta mentir, ele tenta, enganar, para que nós não tenhamos sonhos de ter uma família, para que nós não tenhamos a visão correta do que é uma família firmada em Deus e afins, A gente mergulhou nesse assunto. Agora nós seguimos para o próximo assunto, já entrando no capítulo 3 de Gênesis, que é o pecado e a queda do homem. Pois é, nós já falamos da formação da terra, da criação do Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus, dele criando tudo ali, dele formando tudo que nós conhecemos no dia de hoje, dele formando Eva, Adão, enfim. Mas também temos que conversar sobre o pecado, Sobre o que formou a nossa raiz adâmica, sobre o que pôde fazer com que nós, enfim. O pecado de todos, ele atrai consequências, Como o de Adão foi o primeiro, traiu consequências para nossos dias de hoje. Muitos falam, mas Eva e não sei o que, Adão, enfim. Nós podemos entrar nesse assunto também, acho que eu vou até falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas enfim, vamos focar primeiramente no pecado e a queda do homem, que é sobre o que se trata essa aula. Onde o objetivo dela é saber que o pecado contamina o homem e desagrada a Deus. Por isso devemos repudiá-lo. Nós devemos estar sempre contra o pecado, nunca inseridos no pecado. Nós devemos lutar contra o pecado e nunca abraçar o pecado. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar o pecador e não o pecado, e odiar o pecado. Nos dias de hoje isso anda muito deturpado. E nós andamos amando o pecado e odiando o pecador, sendo que deveria ser ao contrário, Enfim, algo para nós refletirmos também, A base bíblica dessa aula inteira aqui, ela vai estar ali no capítulo 3 de Gênesis, do 1 ao 13 ali mais ou menos, 1 ao 14, enfim, onde a gente vai estar podendo ali entender um pouco da questão do pecado, enfim, o que veio ali acontecendo nesse período, a queda inteira, enfim. O versículo chave para essa aula é a ordem de Deus, a ordenança de Deus, que é de não comer o fruto. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. A ordem de Deus é deixando bem claro, pode fazer tudo, come de todas as árvores, poxa, anda por todo lugar, enfim, beba do rio, mas não coma aquele fruto. Deus avisou, Deus ele deu uma ordem, Deus falou que não devia ser feito e ainda assim foi, Infelizmente aí condenando todos nós. Porém, entretanto, todavia,
Eu até cheguei a falar sobre isso na última aula. É que nós não condenemos também Adão e Eva. Até porque nós, no lugar deles, poderíamos fazer a mesma coisa. Quantas vezes nós deixamos a tentação nos ganhar? Né? O pecado nos ganhar. Quantas vezes isso acontece? Enfim, ponto de partida. Deus deu liberdade de escolha ao homem quando o dotou de livre-arbítrio. No meio do jardim, bem à vista de Adão e Eva, o Criador plantou a árvore da ciência do bem e do mal, que dava fruto, né, agradável aos olhos. Entretanto, ele estabeleceu limites. Deus estabelece limites nas relações. Ele estabeleceu limite para os filhos e falou: não come do fruto daquela árvore, como a gente já leu. E explicou que, acaso dessa desobediência, né, desse pecado, dessa ir contra a vontade de Deus, seria a morte. O pecado, ele pode ter aparência atraente. Como você pode ver, né, o fruto era um fruto agradável aos olhos. E é assim que é o pecado, né? Ele tem uma aparência atraente, mas quando a gente escolhe ceder, nós sofremos as consequências, que também atingem a nossa família, e por isso nós devemos obedecer a Deus. Por quê? Quando nós cometemos um pecado, esse pecado atinge a nossa família, é tudo que o inimigo quer: destruir o projeto de Deus, destruir o seu primeiro ministério, que é a sua família. Perceba o peso que isso tem, né? Você entende? Quando você comete um pecado que o inimigo está claramente tentando destruir a sua família, o que acontece? Né? A família é destruída, a família fica abalada e o inimigo fica feliz, porque a intenção dele é destruir o maior ministério do ser humano, que é a família. É um ministério estabelecido pelo próprio Deus. Então, quando ele tenta destruir esse ministério e ele consegue, ou se não ele consegue deixar pelo menos abalado, ele se alegra. Por quê? Porque é algo que vai contra Deus, ele desagrada a Deus. Ele desagradou a Deus, é motivo para ele se alegrar. Então, assim, faz nem sentido. Por isso nós devemos obedecer a Deus, aos nossos pais e aos nossos superiores, porque assim é a vontade do Pai Celestial para a nossa vida. Adão e Eva andavam nus, como o Senhor havia criado, sem se envergonharem disso. Eles viviam na inocência, sem maldade. Os dois desfrutavam uma vida serena. Desculpa, gente, eu gravava lá à noite, então às vezes, né? Enfim, passou o dia inteiro. Mas vamos lá. Eles desfrutavam de uma vida serena e eram felizes, pois todos os dias, na viração do dia, ou seja, no entardecer ali, né? 4, 5 da tarde, quase 6, Deus conversava com eles. Isso é dito em Gênesis 3:8. Você já imaginou viver em um lugar cercado pela natureza, onde os animais te atendessem? Ô, Leão, pega tal coisa pra mim. Ô, sei lá, ô girafa, baixa seu pescoço só pra eu ver como é que fica legal. Pô. Ao sentir fome, come dos frutos da árvore. Ao sentir sede, bebe a água límpida dos rios. O melhor de tudo, falar com Deus ainda todos os dias. Nada se compara a tamanha alegria. Já pensou, o próprio Criador, ele desce aqui e bate um papo conosco? Meu Deus. Meu Deus. Em meio à agitação atual, muitas vezes sentimos vontade de estar em um lugar calmo, sereno, com muita vegetação, em plena comunhão com Deus. Já se sentiu assim? No dia a dia, na loucura, na correria, não sei como é que é pra vocês, mas eu trabalho em um escritório dentro de uma fábrica. A fábrica na qual eu trabalho é uma fábrica de 1 milhão de metros quadrados, é gigantesco o lugar. É um lugar assim que, nossa, tem que andar de ônibus dentro da fábrica, é muito grande. E aí às vezes eu falo, nossa, eu queria um pouquinho de paz, eu escuto bateção o dia inteiro, sabe? E comunhão com Deus. Poxa, que maravilha. Que incrível. Enfim, vamos seguindo, né? Antes que eu vou aqui entrar dos meus delírios coletivos aqui. Bom, ponto 1. Já entendemos aqui o que a lição quer tratar.
tudo que Adão e Eva tinham e tudo que o pecado tirou deles. Tudo que eu e você tinha e tudo que o pecado tirou de nós. Ah, mas não foi Adão e Eva. Não, foi nós também. Não, nós temos que parar de não assumir responsabilidade, inclusive por pecado. Mas enfim. Ponto 1. Tentação e engano. Satanás deseja distorcer a palavra de Deus, como fez com Eva. 3:1, ele engana Eva, né? Ele insinuou que Deus proibiu que comessem das árvores, né, no jardim, quando na verdade Deus disse para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como é dito em Gênesis 2:16-19, que de todas as árvores as pessoas podem desfrutar, né? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, então, ela insinuou que Deus não queria que comessem do fruto para não ficarem iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. A serpente, o inimigo, ele é tão ardiloso que ele nos dá posições de poder para tentar nos ganhar, e muitas vezes dá certo, né? O inimigo, ele tentou falar assim para Eva, ó, você vai ficar igual a Deus, você vai ficar igual o Senhor Todo-Poderoso, é só você comer isso aqui, poxa, você vai sair desfrutando, entendendo o que é o bem, o que é o mal, enfim. E assim Eva, ela acaba dando ouvido à serpente. E a curiosidade fez com que ela acreditasse na mentira, né? Muitas vezes quando nós estamos muito curiosos, ou quando nós estamos, como posso dizer, cegos espiritualmente, nós escutamos apenas o que queremos, não o que precisamos, e não o que é necessário. Então, assim, Eva, ela tava tão curiosa para saber, qual que é o gosto, como é que é a textura. Enfim, como é que é tudo isso? Ela se coloca a entender e a querer escutar aquela mentira para tentar meio que justificar o erro dela, mesmo sabendo que era errado. E observa a astúcia, né, de Satanás. Primeiro, ele faz a questão de testar o conhecimento de Eva em relação à ordem de Deus. E em seguida, ele deturpa. Primeiro, o inimigo, ele tenta falar, tipo assim, esse aqui conhece, hein? Aí depois que você acha que conhece, ele vai lá e deturpa toda a sua visão. E ele acaba fazendo você se desviar dos princípios da palavra de Deus. Ele faz você se desviar do centro da vontade de Deus. E isso é o que mata. Você entende? Ele deturpa e dá uma nova configuração para a ordem. A astuta serpente acrescentou ainda um benefício extra, que para que eles comessem aquele fruto, né? O ser igual a Deus. Come, você vai ser igual a Deus. Eles sabiam que não seriam, mas a curiosidade fez eles escutarem apenas o que queriam escutar e seguir para um caminho que não iria ser de vantagem, mas um caminho que iria ser de perdição e morte. Ora, embora a árvore proibida produzisse um fruto de dar água na boca, o primeiro casal vivia em obediência à ordem de Deus. Eles viviam em obediência. Eles viviam entendendo. Talvez em algum momento até tivessem sido tentados. Mas eles, os dois ali, nunca haviam pecado. Adão e Eva continuavam puros, perfeitos, né, diante de Deus. Até porque eles, quando eu falei para vocês lá na primeira aula, quando Deus ele forma um homem, na segunda aula eu acho, na verdade. Quando Deus ele forma um homem, ele forma no caráter santo, que o homem ele vem santo. Quando vem Adão, quando Adão sai do pó, ele vem santo. Ele vem sem pecado algum. Porque ele vem já no caráter de Deus, até porque ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Porém, foi tentado. Adão e Eva continuavam puros e perfeitos diante de Deus. Mas a soma de todas as ofertas da serpente aguçou a Eva o desejo de experimentar o fruto. Ser como Deus superou a vontade de obedecer às regras estabelecidas pelo Deus. Você entende? Às vezes o poder, ele supera
a nossa obediência ao Senhor. Às vezes, ver o poder em sua frente supera a nossa obediência ao Senhor e você acha, eu consigo na força do meu braço. Eu posso. Não é bem assim. A obediência ao Senhor vai te levar a lugares que a sua fé não te leva. A obediência ao Senhor vai levar você a lugares que o seu entendimento humano não te leva. Então entenda, seja obediente ao Senhor. Não que você tenha que ser obediente a placas de igreja, mas seja obediente ao Senhor, entendendo que você tem um pastor e você entende que aquele pastor ele é guiado por Deus, seja obediente. Seja obediente. Enfim. Ser como Deus, né? O desejo de ser como Deus de Eva superou a vontade de obedecer às regras. Então ela comeu e ofereceu o fruto ao seu marido, Adão, que também acabou cedendo, né? Gênesis 3:6 vai falar sobre. E assim aconteceu a queda do homem. Adão cedeu. O pecado entrou no mundo nesse momento. Ao ser tentado, nós temos duas opções: pecar ou não pecar. É uma escolha. Só que essa escolha... Mateus, não é fácil. Não é fácil. Porém, essa escolha, é exatamente por isso que essa escolha é feita de forma diária. É um alimento diário para nós entendermos. Não, meu Deus é maior, meu Deus é mais forte. Eu vou lutar para que eu venha estar junto do meu Deus. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Viver em santidade, viver em busca da santidade, é viver uma vida de escolhas. Mateus, não é fácil. Não é. Não é fácil mesmo, não. E ninguém nunca disse que seria. A Bíblia, em nenhum momento, ela fala assim, vai ser fácil a sua vida, tá bom? Você vai passar, vai ficar em paz. Pô, Paulo, Deus gostou de você, vai ser super fácil a sua vida. Pô, querido Pedro, você é um cara de coração, assim, meio explosivão, mas é de coração. A gente vê a verdade em você, sua vida vai ser fácil. Não. Sua vida vai ser difícil. É por isso que tudo precisa estar alinhado com o Senhor. É por isso que a nossa obediência tem que estar firmada a Ele. As nossas escolhas também. Firmadas ao entender que o que o Senhor tem pra mim é melhor. Sabe? Enfim, vamos pro ponto 2 que vai falar exatamente sobre escolha, né? Questão de escolha. Muitos cristãos dão pesos diferentes aos pecados. Existem pecados que são considerados pecadinhos, de pouca importância, né? E aos olhos de Deus, porém, pecadinhos contaminam o homem tanto quanto aqueles considerados pecados maiores, como adultério, idolatria, homicídio e por aí vai. A desobediência, por exemplo, pode parecer inofensiva, mas desobedecer é rebelar-se. Ou seja, a desobediência como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15:23. O ponto é que nós devemos entender e sabe, mergulhar nisso. Não existe pecadinho e pecadão. Deus não faz acepção de pessoas, nem acepção de pecados. Olha que pesado isso aqui que eu vou te falar. Não existe diferença entre eu e você e Hitler, por exemplo. Olha o quão pesado é isso, né? Nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Porém, a graça nos alcançou. A graça, para quem não sabe o que significa um favor imerecido. Enfim, a graça é maravilhosa. Mas assim, a obediência, né, como eu falei aqui, a desobediência pode parecer inofensiva, mas desobedecer é se rebelar, né? E bom, tudo deve ser feito com extremo respeito. Mateus, eu não concordo com X coisas. Se posicione, mas entenda seu lugar também de servo. E de servir, mesmo que muitas vezes você não concorde com algo. Tá? Entenda o seu lugar de servo. Entenda o seu lugar de servo. Coloque isso na sua cabeça e você vai longe em muitos aspectos, né? Se pecar significa errar o alvo, toda vez que nós desviamos do estabelecido por Deus, né, cometemos um pecado.
para a qual não existe graduação de importância no que se refere à contaminação que provoca em nossa vida. Como eu falei, né? Não existe um pecadinho e um pecadão. Não. Contamina. Entendeu? Nos contamina, o pecado nos contamina. Isso significa que o pecado é pecado. Ponto. Não importa a gravidade do ato praticado em si, não importa se você vai ficar 6 meses de banco, ou se você vai tomar a dura do seu pastor, não importa. Pecado é pecado. Ponto. Ponto. Tanto desobedecer quanto matar, embora possam ter consequências diferentes, são pecados. Assim também como é, por exemplo, você correr é uma consequência, você ficar parado é outra consequência. A vida é feita disso, ação e reação. Nosso Deus é um Deus reativo. Você vai agir e ele também vai reagir. Pequei, vou sofrer as consequências. Independentemente elas quais sejam. Até porque, isso é óbvio, quando você comete a ação X, você vai receber uma consequência X. Quando você comete a ação Y, não tem como você receber a consequência X. Você vai receber a consequência Y. Entendeu? E assim, foi a desobediência que separou o homem de Deus, primeiramente. Entendeu? Foi a desobediência. Não foi matar, não foi roubar. Foi a desobediência. O ouro não se mistura a nenhum outro metal. Permanecendo puro, íntegro e em sua composição, é isso. Deus, ele é santo. E a sua natureza, no caso, a natureza humana, que na época era de Adão e de Eva, que era santa, né, que veio de um Deus santo, a sua imagem e semelhança, essa natureza não aceita o contato com o pecado. Adão e Eva, depois de desobedecer, sentiram a diferença entre o corpo sem pecado e o corpo com peso do pecado. O pecado traz um peso. Você entende? Ao perceberem que estavam nus, tiveram medo, sentiram vergonha do próprio corpo. E aí, quando ouviram a voz do Senhor, então, se esconderam. Se você pecar, gente, não se esconda. Vá até o Senhor, vá até os pés do Senhor, que te ama a sua vida. Confessa seu erro. Confessar o pecado nos traz paz, nos traz cura, faz parte do processo de cura. Confessa seu erro. Enfim, nós já aprendemos que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Provérbios vai dizer isso. Por isso, quando nós erramos, tomemos cuidado, porque o inimigo está sempre tentando camuflar o pecado, para que a gente caia nas suas armadilhas e acabe também fugindo do nosso Deus, fugindo da nossa responsabilidade e afins. O episódio de Adão e Eva nos lembra que todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Vulneráveis ao pecado. Ser evangélico, viver o evangelho, também entender que nós devemos estar vulneráveis à voz do Espírito Santo, para que mesmo vulneráveis ao pecado, nós resistamos ele, nós resistamos ele, né? Ser alguém do evangelho, alguém que vive o evangelho, é estar vulnerável para confessar os seus pecados, se abrir um com os outros. É isso, o nosso Deus, ele é relacional. Eu falei isso nas últimas aulas. Logo, nós, seres humanos, já somos criados também para sermos relacionais. E, bom, se relacionar uns com os outros, conversar, debater, enfim, quebrar cabeça e tudo mais. Então, vamos seguir. Ponto 3 e último ponto já. As consequências do pecado. O Criador não separa o pecado em tipos ou tamanhos, como eu falei. E qualquer pecado contamina o homem, também como eu falei. O sentimento de culpa ou a consciência do erro traz sentimentos desagradáveis, né, que roubam a nossa paz. Você já cometeu aquele pecado? Quando você chegou na igreja, o primeiro irmão que te viu nunca falou com você, mas o primeiro irmão que te viu falou assim: você é a bênção. Aquilo vem com uma flecha. Te atinge assim, te rasga por completo. Você fala: meu Deus, eu não sou a bênção. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Traz culpa, traz medo, traz vontade de parar, de largar tudo. Roubam a nossa paz. Sabe por que disso? Porque nós fomos feitos para viver em retidão, na presença do Pai. Isto então somente achei
que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7:29. Nós somos feitos para viver nessa retidão, buscando somente a presença do Pai. Mas nós deturpamos o caminho, entendeu? Como nós temos a liberdade de escolha, né, o livre-arbítrio, é importante lembrar como nós somos assembleanos, maioria, né, ou que seguimos a visão arminiana das coisas, nós entendemos que nós temos o livre-arbítrio para tomar nossas decisões. A Betel segue a mesma visão, por isso que nós estamos falando dessa maneira, ok? Como temos liberdade de escolha, ninguém pode dizer que pecou por imposição de Deus. Quando erramos, nós nos afastamos do Criador e sentimos em nós mesmos as consequências negativas, péssimas, que essa atitude nos traz, né? Eva pôde escolher entre acreditar em Deus ou na serpente, mas ela preferiu dar ouvido a Satanás, né? No caso, a serpente ali. E desejou ser como Deus. Além de ter comido do fruto, Eva também ofereceu a Adão. O diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Logo, ele enganou Eva, mentiu para Eva, e Eva acabou fazendo a mesma coisa com Adão, entregando para Adão, fazendo com que o mesmo pecasse. Porém, por outro lado, nosso Deus, ele nunca mente, e tudo que ele diz sempre é cumprido. Olha a diferença, olha o peso. Um Deus ressurreto, um Deus direito, um Deus que não mente, e o pai da mentira. Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Você entende a diferença, o peso que é isso? Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Se cobriram com folhas. É dito isso em Gênesis 3:7. E quando Deus foi visitá-los, eles se sentiram medo e se esconderam. Seria possível se esconder do Senhor? Claro que não. O homem se afastou do Criador por causa da desobediência. Que nós aqui entendamos que devemos ser obedientes a Deus. Que sua infinita bondade providenciou a maneira de nos unir de novo a Ele, com a graça que nos alcançou com seu Filho. E a reação de Adão nos mostra a tendência humana de nos esconder de Deus quando pecamos. O Todo-Poderoso curou Adão e Eva no jardim, pois mesmo quando pecamos, Ele não nos abandona, e os seus olhos nos veem. Entenda uma coisa. Quando nós pecamos, não é um sinal para que nós nos afastemos de Deus. Muito pelo contrário, quando nós pecamos, é um sinal que nós devemos buscar mais a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Entenda uma coisa. Ou senão, por exemplo, aquela pessoa que, poxa, muitas vezes vai falar bem assim: cara, nossa, eu queria muito ir na sua igreja, cara, mas eu não tô pronto para aceitar Jesus de novo. Eu tô todo errado. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. É nesses momentos que nós devemos nos aproximar de Deus, para deixarmos o pecado. Por quê? Porque pelas nossas forças, pelas nossas mãos, nós não iremos vencer o pecado, mas com a ajuda do Senhor, nós iremos suportar cada dia que passa. Matando um leão, 2, 3, 4, até 5 por dia, se for preciso. Mas com Ele, nós sabemos que nós teremos a vitória, em nome de Jesus. Podemos concluir aqui, falando que Adão e Eva preferiram Satanás do que Deus. Olha que pesado, né? Muitas vezes nós preferimos Satanás do que Deus. Muitas vezes. Pense nisso na sua casa. Pense nisso aqui na sua aula, enfim. Onde você estiver com essa aula aqui. Adão e Eva, eles preferiram Satanás do que Deus. Mesmo conhecendo as consequências do pecado, ainda hoje muitas pessoas se deixam levar pelo que lhe agrada ver e ouvir. É preciso construir uma vida de oração, de compromisso com Deus, de leitura e estudo sistemático da Bíblia, aplicando o que aprendemos à vida cotidiana, manter a comunhão com Deus e a igreja, assumir responsabilidades e desenvolver dons dados pelo Altíssimo são maneiras eficazes de nos manter distante do pecado. Sabe? Nós desenvolvemos dons por Ele, né? Através dele. Né? Estarmos perto dele faz isso acontecer. Que nós venhamos entender o peso que é estar com Deus. Que nós venhamos entender o que Deus deseja de nós. E que nós venhamos entender que a obediência
gera bênção para nossas vidas. Na próxima aula, nós falaremos sobre expulsos no jardim. O que aconteceu após a queda? Vamos falar sobre isso. Vamos saber que pela a desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim e sofreram as consequências. Quais consequências? Foram expulsos? Poxa, legal, vamos ver como é que foi isso. Enfim, não se esqueça também, aqui no canal, temos aulas todos os dias. Estejam atentos, assistam conosco, pois você será abençoado. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Que você tenha uma semana excelente na presença de Jesus. E se lembre, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E os princípios dele não são negociáveis. Deus abençoe.